Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que a reforma da Previdência será votada até dia 18 no plenário. Relatório aprovado ontem na comissão especial deixou de fora categorias como os professores e os policiais, além de servidores estaduais e municipais. A gente explica como ficou o projeto. Os termômetros continuam despencando no sul e no sudeste do país. Em Santa Catarina, algumas cidades registraram 5 graus negativos. Paraty e Ilha Grande agora são patrimônio cultural e natural da humanidade pela Unesco. A cidade fluminense se prepara para receber na semana que vem a 17ª edição da Feira Literária Internacional de Paraty, a FLIP. E a gente conversa com 2 autores que estão na programação sobre literatura e o nosso cotidiano. Pois é, e olha, no domingo de sexta-feira, no final de semana, domingão, tem 2 finais importantes para o futebol. Copa América e a Copa de Futebol Feminino. E o Cadu Cortez mostra como elas estão avançando nessa modalidade. Cadu. Exatamente, Aldo. Estados Unidos e Holanda fazem a final da Copa do Mundo Feminino e a gente está aqui no estádio do Pacaembu, no Museu do Futebol, a exposição Contra-Ataque. Mulheres no Futebol, daqui a pouquinho a gente vai entrar no Museu do Futebol, essa exposição itinerária e temporária para conhecer um pouquinho mais e ver como é que está esse debate das mulheres do futebol que está cada vez mais importante. A gente volta já já. Nas notícias internacionais, terremoto na Califórnia e Nações Unidas denunciam execuções extrajudiciais na Venezuela. Principais alvos são homens jovens opositores ao governo de Nicolás Maduro. E as cartas que revelam a amizade e os atritos entre 3 ícones do modernismo brasileiro. JC1 Cultura de Informação começa agora. Começa essa edição falando de saúde. Pouca massa muscular em braços e pernas pode acelerar a morte de idosos. É o que aponta uma pesquisa feita pela USP durante 14 anos. E a gente vai mostrar uma turma que já correu atrás, viu? Faz musculação para evitar esse problema e é um exemplo de que a idade não é desculpa para ficar parado. Dona Gabriela tem 76 anos de idade. Pelo menos 2 vezes por semana, faz um trabalho de fortalecimento muscular terapêutico nesta clínica em São Paulo. Eu estou aqui mesmo para estar mais bem disposta, mais firme. E mesmo quando a gente, por acaso, cai, a gente não se machuca. Os músculos seguram a gente. E se não fossem os exercícios? Eu não estaria tão bem disposta fisicamente, né? E para andar, enfim, levantar, sentar, ajoelhar. O fortalecimento muscular é tão importante para pessoas idosas que, além de ajudar na locomoção, evita também o desenvolvimento de algumas doenças, como, por exemplo, a sarcopenia, que nada mais é a perda progressiva de massa muscular. E esse é um problema que pode causar até a morte. É o que mostra uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo durante 14 anos com 839 idosos. Mulheres acima de 65 anos com pouca massa magra têm até 63 vezes mais chances de morrer do que aquelas com musculatura normal. Entre os homens, as chances de morte são de 11 vezes. Vários fatores estavam relacionados com a mortalidade desses indivíduos, como o fato deles serem mais velhos, fazerem pouca atividade física, terem outras doenças como diabetes, doença cardiovascular. Mas independente de todos esses fatores, se elas tivessem uma baixa massa muscular, isso era um fator independente para a mortalidade. A pesquisadora explica que quando a pessoa passa dos 50 anos, pode perder até 2% de massa magra por ano. A boa notícia é que isso pode ser evitado. É muito importante você fazer atividade física e no indivíduo acima de 65 anos, mais importante ainda, fazer exercício de musculação. Aos 76 anos, Dona Joana já sentiu os resultados dos exercícios. Eu tinha um problema grande no braço e já tinha feito outras terapias e quando eu vim aqui resolveu. E a Dona Cida então, hein? 99 anos e 2 vezes por semana faz musculação. Um exemplo de que a idade não é desculpa para ficar parado. Não me sinto bem parada, eu sempre estou procurando algo para fazer. Nunca me deixo abandonar num tédio, num aborrecimento. Eu procuro vencer todas as dificuldades. Que exemplo, né? Oh, não tem idade para fazer atividade física, né? Para começar, né? Eu preciso começar. Quanto antes começar, melhor, né? Eu Mas sei, pois depois vamos dando continuidade.
Bom, e São Paulo amanheceu em estado de atenção e com vias interditadas depois da chuva que caiu durante toda a madrugada. Pois é, foi uma chuva continuada e muito volumosa. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, choveu mais de 120 milímetros entre ontem e hoje aqui em São Paulo. Essa é a maior medição para o mês de julho na cidade em 76 anos. A chuva começou a causar transtornos logo cedo na Marginal Tietê, uma das principais vias da cidade. A rodovia dos Tamoios, que liga a capital ao litoral e ao Vale do Paraíba, foi interditada pelo risco de queda de barreiras. Um grupo ligado a madeireiros incendiou um caminhão-tanque que levava combustível para abastecer helicópteros do Ibama, em Rondônia, ontem à tarde. O caso aconteceu perto de Espigão do Oeste, a 600 quilômetros de Porto Velho. Segundo a polícia, os criminosos bloquearam a passagem do caminhão e renderam o motorista. Ninguém ficou ferido. Cidades de Santa Catarina registraram temperaturas abaixo de zero e geada durante a madrugada e o começo da manhã de hoje. Em Urupema, na região da Serra Catarinense, os termômetros chegaram a marcar menos 5 graus. A vegetação ficou coberta por uma fina camada de gelo. Em São Joaquim, também na Serra, as aulas foram canceladas e a temperatura bateu os 3 graus negativos. Cristais de gelo se formaram nas árvores e na vegetação da cidade. Nas notícias de Brasília, a Comissão Especial da Câmara termina a votação da reforma da Previdência com previsão de economia menor do que o esperado pela área econômica do governo. E o caminho agora desse projeto é seguir para o plenário da Câmara, onde precisará do voto de 2/3 dos deputados para ser aprovado. Na comissão especial, a votação do parecer do deputado Samuel Moreira foi concluída nesta madrugada, após mais de 16 horas de debates. O texto base foi aprovado de tarde por 36 votos a 13. Depois, começou a análise dos mais de 100 destaques apresentados para alterar o relatório. A maioria foi rejeitada. Entre os poucos que seguiram em frente, foi aprovado nos últimos minutos da sessão um destaque da bancada ruralista que beneficia os produtores rurais. A mudança retira cerca de 90 bilhões de reais da economia prevista com a reforma, que cai para cerca de 900 bilhões de reais contra 1 trilhão esperado pelo ministro Paulo Guedes. Considerada a principal aposta da equipe econômica para sanar as contas públicas, a reforma da Previdência modifica as regras de aposentadoria para trabalhadores do setor privado e servidores públicos da União. Funcionários de estados e municípios ficaram de fora. Entre os principais pontos da reforma aprovados pela comissão especial estão: idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, tanto no setor público como no privado; idade mínima de aposentadoria para professores, 60 anos para homens e 57 para mulheres; tempo de contribuição de 20 anos para homens e 15 anos para mulheres no setor privado e 25 anos, tanto para homens como para mulheres, no setor público. As novas regras para a aposentadoria valem para quem ainda não começou a trabalhar. Quem já contribuiu para o INSS ou o setor público terá regras de transição. Nesse caso, a idade mínima subirá aos poucos. A idade mínima começa em 61 anos para homens e 56 anos para mulheres e aumenta 6 meses a cada ano. Como exemplo, pela regra de transição, em 2021, a idade mínima exigida será de 62 anos para homens e 57 para mulheres. Depois de passar pela comissão especial, o projeto da reforma da Previdência deve ser votado agora em plenário. Como é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, precisa da aprovação de 308 dos 513 deputados em 2 turnos de votação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que quer votar o projeto já na semana que vem. Depois da Câmara, a PEC da reforma ainda terá que passar por mais 2 votações no Senado. Durante esse processo, o projeto ainda poderá sofrer novas modificações. A reforma da Previdência entrando na reta final. Falar de esporte também, entrando em reta final, 2 competições importantes este final de semana no futebol, a Copa América e a Copa de Futebol Feminino. Copa América no sábado e as duas, né? Decisão no sábado, 3º lugar. Exato. E no domingo, Brasil na final da Copa América, né? Exatamente. Vai ser disputada a final contra o Peru, né? Depois daquela goleada que o Brasil deu na fase de grupos ainda no Peru, eles vão se reencontrar, fez 5-0. Mas agora mudou bastante. O Peru, ao longo da competição, jogou fantástico, fez um jogo fantástico com o Chile, jogou para fora, né? O bicampeão aí, e agora disputa com o Brasil. E as meninas
ficaram de fora da final, né? Voltaram para casa antes. Eu acho um resultado fantástico que, apesar de toda a falta de apoio, conseguiram trazer para o Brasil assim, a recuperação desse espaço do futebol feminino aqui no país. E elas chegaram desacreditadas, né? Porque vinham de uma série de 9 derrotas. Exatamente. E conseguiram não só voltar todos os olhares para elas, mas também chegaram até mais longe do que se esperava, né? Verdade. E 2019 é um marco, então, na história do futebol feminino mundial na França, recorde de público, tem transmissão de jogos abertos, dos jogos na TV aberta e é claro que a Casa do Futebol não ficaria de fora. O Cadu Cortez está no Museu do Futebol no Pacaembu e conta pra gente o que está acontecendo lá, Cadu. Pois é, Adriana Cimino, a gente está aqui, a exposição Contra-Ataque Mulheres no Futebol. Eu começo com uma frase: disparate é dizer para uma mulher o que ela pode ou não pode fazer. O futebol feminino ficou por 40 anos. 40 anos. A gente vai dar uma volta aqui e pegar um pedacinho, obviamente, dessa exposição. As mulheres realmente não puderam jogar futebol durante 40 anos. Só depois disso, em 83, é que foi regulamentado. Mas elas podiam, né, trabalhar em fábricas, em outros lugares. O vexame da proibição, justamente o que a gente estava comentando aqui. Outro espaço que conta esse histórico todo, décadas de resistências que as mulheres tentaram encontrar esse espaço. Nesse momento que vocês citaram, domingo tem a final, 12:30, entre Estados Unidos e Holanda. O pessoal está fazendo a visitação aqui, a gente está no meio do futebol. Peço da licença aqui, gente, a gente está ao vivo aqui. Mostra um pouquinho da história, também das primeiras árbitras, as primeiras jogadoras, as primeiras repórteres também, tudo isso aqui nessa exposição no Museu do Futebol. Eu estou chegando aqui, vou conversar com a Daniela Alfonsi, que é diretora de conteúdo do Museu do Futebol. Daniela, boa tarde, obrigado por nos atender. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a ideia de montar essa exposição num momento tão importante, né, da discussão da igualdade, das mulheres e também do futebol feminino. Boa tarde. Boa tarde, obrigada por virem aqui. A exposição Contra-Ataque às Mulheres do Futebol é um coroamento de todo um trabalho que o museu já vem fazendo com as mulheres, com o futebol feminino, de inclusão desse tema no nosso acervo, né? Então a gente abre a casa para falar não só das mulheres que hoje estão lutando para o futuro do futebol feminino, mas para mostrar para o grande público que as mulheres sempre jogaram e tudo que elas conquistaram no futebol foi fruto da luta delas, né? É um país que proibiu as mulheres por muitas décadas de jogar, mas isso não significou que elas não estivessem jogando. E amanhã tem um debate legal, bacana aqui, todo mundo está convidado também com várias personalidades que fazem parte do mundo desse universo do futebol feminino, né? Isso, amanhã tem um debate às 10 da manhã no nosso auditório com Daniela Alves, Emily Lima, com a Lu Castro, com a Silvana Gelner, que é uma das curadoras, duas curadoras aqui da exposição. O Museu também vai ter entrada gratuita esse sábado e esse domingo, então é uma ótima oportunidade para vir discutir o futuro do futebol feminino e conhecer toda a trajetória das mulheres no futebol. Legal, obrigado mais uma vez e parabéns aí pela exposição. Eu peço licença aqui para a Daniela, a gente vai continuar só mais um pedacinho aqui, Aldo. É bem interessante, né? Tem uma curiosidade, né? O futebol feminino só vai ter uniforme próprio em 2011. Então a gente vê aqui, ó, 2019 já é uniforme. Antigamente elas usavam os uniformes dos homens, né? Tinha que adaptar totalmente. Tem uma outra parte bem legal aqui que mostra também uma homenagem das principais jogadoras, as principais personalidades. Grande Leda Maria, que jogou no Vasco da Gama, Emily Lima, atual técnica do Santos, foi técnica também, a primeira mulher técnica da seleção brasileira. Enfim, tá mais do que feito o convite às lendas e a gente finaliza com a nova geração, que é o que a gente espera, que essa base, a educação, finalmente tenha investimento para a gente ver novas Martas, novas Alines, novas Cristianes que apareçam para o futebol feminino. Aldo e Cimino. A gente está aqui na torcida, né, para colher esses frutos. Esse ano a gente já conseguiu colher parte desses frutos, né? As atenções voltadas para as brasileiras lá na Copa. Não deu para ir muito longe, mas a conquista foi grande. Tinha uma mudança importante que é no regulamento, a CBF determinou que para participar do Campeonato Brasileiro as equipes têm que ter times de base feminino, né? Então, e da Libertadores também. Também, né? Exatamente. Bom, vamos agora dar uma outra notícia aqui sobre o Brasil, que Paraty e Ilha Grande foram reconhecidas hoje como patrimônio cultural e natural pela Unesco. Toda essa área que a gente separou aqui para vocês no mapa é reconhecida, portanto, agora tem esse reconhecimento. O Brasil já tem 22 áreas reconhecidas pela Unesco, mas essa é a primeira, inclusive da América do Sul, a ter esse reconhecimento misto, né, de patrimônio natural e cultural com uma cultura
viva, né, Aldo? Pois é, e nessa área fazem parte aí também dessa área terras indígenas, quilombolas e caiçaras, né? Esse reconhecimento da Unesco, é importante dizer, impõe aí ao Estado brasileiro, né, uma fiscalização, uma preservação que será acompanhada também pela Unesco, né? E Paraty vai ser um cenário importante também na próxima semana, né? Sem dúvida, Aldo. É em Paraty que acontece na semana que vem a Flip, um dos principais festivais literários da América do Sul. A 10ª edição do evento homenageia Euclides da Cunha, que é o autor de Os Sertões, entre os dias 10 e 14 de julho. Mais de 30 escritores participam da programação principal da Festa Literária de Paraty. Pois é, e a gente trouxe aqui para o estúdio, vou pedir para eles entrarem aqui, já se acomodarem no nosso sofá. Ela é a Jaride Arraes, escritora, e o Miguel Del Castilho, também escritor. Ambos participam desta edição da Flip, levando aí, né, toda assim, a sua produção e, mais importante que isso, né, a sua identidade, né? Acho que isso que é o mais bacana aí que cada um de vocês está levando para essa festa, que é um dos pontos, acho que mais importantes, é a diversidade, né? Como é que vocês, de uma forma ou de outra, vocês já acompanham, participam à distância e agora estarão lá como escritores? Como é que é essa sensação e esse momento? Eu estou muito feliz, é a primeira vez que eu participo da programação oficial, né, e eu aplaudo muito a curadoria da Flip, né, nos últimos anos e esse ano, por realmente se preocupar em trazer uma pluralidade de vozes, né, de autores que representam muito bem a literatura brasileira e a literatura, assim, mundial, né, com muitos autores e autoras de estilos diferentes, de países diferentes. Acho que isso tem muito a acrescentar para o Brasil conhecer o que é a literatura, o que é a arte, né, muito bonito. Miguel. Eu concordo, assim, eu acompanho há alguns anos a Flip, já fui algumas vezes como público, assim, e também estou muito contente de estar lá como convidado. Eu acho que isso, como você falou, essa diversidade é uma coisa muito importante, que é algo que está acontecendo no meio cultural como um todo, assim, e na Flip isso não é diferente também. Há alguns anos já isso vem. Vocês já estão mergulhados aí no mundo da literatura há um tempo, mas os dois vão lançar livros na semana que vem, especialmente para a Flip. Queria que vocês falassem um pouquinho, cada um, da obra que vocês vão lançar na semana que vem. O meu livro é o Cancún, é o meu primeiro romance. Antes eu tinha lançado um livro de contos pela Companhia das Letras também, chamado Restinga. O Cancún é um romance de formação, ele acompanha um adolescente que está tentando entrar em contato ali com o pai, entender ele, que morou 4 anos em Cancún, e na vida adulta ele está prestes a ser pai. Na adolescência ele encontra um grupo de jovens de uma igreja evangélica e acaba achando um lugar de acolhimento ali. Então o romance trata de questões sobre paternidade, religião, por aí vai. E o seu é um livro de contos, né, Jaride? Seu primeiro, né? Isso, meu primeiro livro de contos, ele se passa na região do Cariri, no interior do Ceará, que é de onde eu sou. E é tudo com protagonistas mulheres, né? E eu quis retratar um sertão, né, que é o tema da Flip, mas um sertão pelos meus olhos, que foge um pouco daquela visão do sertão do chão rachado, da caveira da vaca, né? Então, são mulheres diversas, de todas as idades, né, de contextos diferentes, porque eu acho que é importante a gente ter realmente perspectivas várias, né, sobre as pessoas, os lugares em que elas vivem, as vozes delas. Então, é um sertão pelos olhos das mulheres, né? E também pelos meus olhos, né? Porque eu fui uma menina que cresceu no sertão. E eu sou uma menina do sertão urbanizado. E eu acho que é um livro que vai passar bem essa ótica, né? Interessante de ter um pouquinho de diferença. A gente já mostrou a capa aí. Eu pedi licença aqui, né, para os autores, porque eu separei um trechinho de cada livro aqui para você em casa também poder, né, matar à vontade, sentir um pouquinho, né, do gostinho que é. Tem esse livro de contos, traz, como ela dizia, né, essa presença feminina, multifacetada, né, marcada pela realidade nordestina. Eu separei um aqui, Asa no Pé, que talvez seja alguma coisa autobiográfica, não sei, mas diz assim, conta a história, é um conto sobre a Nicole que, assim como a Jaride faz, repente. E ela vai um dia para a rua e começa a declamar sua poesia e pouca atenção recebe, mas lá pelas tantas ela lê
uma e acontece o seguinte, ela começa a declamar. Aumentou o volume da voz e soltou. Vou contar neste cordel uma história emocionante da mulher de pés alados e cabelos flamejantes. Sua voz é enfeitiçada como música encantada pelos ares viajante. E aí ela segue. No fim, só uma pessoa olha para ela. Ela diz assim... Então se deparou com uma figura impensada, olhou dentro dos seus olhos castanhos, os olhos de um pipoqueiro que estava sentado num banco logo atrás e que por um milagre, por um amor em seu peito, lhe assistia. Sorriu, testando um contato. Muito bonita, o senhor falou, ajeitando o boné velho. Obrigada. Não soube se deveria falar algo mais, se poderia lhe apresentar seus cordéis ou se aquela única interação deveria ser guardada como a maior vitória de todas. Todo o seu gás, a maior lembrança. O exemplo que usaria um dia, a memória que enfeitaria em entrevistas, a sinopse de um livro no futuro. É você? Perguntou o senhor, mantendo a amizade dos olhos com os olhos e a mão no boné folgado. Quem? A mulher que tem asa no pé. Nicole riu um pouco, disse que não. Já ia caminhando, as pernas perturbadas pelo inesperado, quando pensou melhor. Quer dizer, acho que sim. A literatura te dá asas? Ai, com certeza. É o que me faz ter asas, né? Eu acho que a gente dá significado para a vida. A gente cria os significados e o significado da minha vida é a literatura e é o que eu coloco um significado coletivo também, né? Para mim a literatura é uma coisa coletiva, é o que eu faço por mim e pelas outras pessoas também. Então é isso, dar asas para ideias, dar asas para algo que você cria e se inspira e inspira os outros e encontra o norte para continuar nessa jornada aí da vida que nem sempre é só de altos, né? Claro, claro. E ó, o trechinho do Miguel que eu separei aqui, a história é o personagem que vai se tornar pai, descobre o pai doente, né? E começa, então, a redescobrir essa figura paterna, não é isso? Tentar encontrar. E aí, o pai está na UTI e ele começa a pensar isso. Ao mesmo tempo, falando sobre o pai, sempre falou quase nada sobre si. Sei pouquíssimo a respeito de sua infância, adolescência e vida de jovem adulto. As parcas referências que tenho são todas de sua vida após meu nascimento, sendo que boa parte das histórias ouvi da minha mãe e não dele. Nunca ficou se gabando de suas aventuras amorosas. Por ele soube no máximo que quando jovem costumava ter mais de uma namorada ao mesmo tempo. Tenho um apanhado de histórias pessoais que repete para as pessoas como se tivesse selecionado em sua biografia apenas os trechos que considera mais importantes. O primeiro ano da faculdade de contabilidade, a corretora que abriu um caminho com um amigo numa época em que tinham pouco ou nenhum dinheiro e que cresceu graças ao trabalho árduo dos dois. A festa para mais de 1.000 pessoas no casamento com Lúcia, a mãe de Álvaro, a revelação que foi ouvir pela primeira vez os Beatles, dos quais segue fã até hoje, a reunião de que participou e a qual o Collor, que já estava em campanha, compareceu pessoalmente. Ele ainda acha injusto o impeachment, pensa que deveriam ter dado a ele mais uma chance. O dia que conheceu minha mãe, ambos tomavam sol na praia de São Conrado e ela pediu, sem se dar conta do absurdo da situação, um trocado emprestado para comprar um picolé. É autobiográfico também? Bom, não, essa pergunta é muito injusta, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber assim, o quanto uma feira como a Flip pode trazer de troca de ideias, de informações e de reflexões sobre o país. Sobre o país? Eu acho que bastante, porque eu acho que pensando hoje, assim, no Brasil, acho que a literatura, ela traz a possibilidade de a gente olhar o outro, assim, né? E eu acho que a gente está num momento do país que a gente não está conseguindo olhar os outros, assim, já há algum tempo, assim, né? Essa polarização, tudo isso está cada vez distanciando mais as pessoas e tudo. E eu acho que a literatura traz essa possibilidade e ela também, como Euclides é um autor homenageado, ele... o que ele fez nos Sertões? Ele criticou um regime que ele apoiou, né? Ele apoiou a instauração da República e depois está criticando o massacre que esse regime cometeu. Então, essa possibilidade da autocrítica, do olhar para si, do olhar para o próprio país, é uma coisa que é um pouco intrínseca à literatura também, assim. E olhar como que a gente conta a nossa história, assim, nesse trecho que você leu do pai, ele seleciona trechos da própria história, né? Então, o livro também, o meu livro, no caso, é um pouco sobre isso, sobre como você conta a sua própria história e como que, no caso, nossos pais contam a história deles para nós. Então, isso tem a ver com como que a gente conta a história do nosso país também, que é formado de várias histórias. Assim. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a expectativa de vocês de participar dessa vez mais ativamente da Flip, vocês que já foram como público, né? Eu queria saber como que está a expectativa, o que vocês esperam levar e também retribuir, assim, para o público que vai acompanhar. Bom, a minha expectativa é de que eu consiga
transmitir para mais pessoas as coisas que eu acredito, né? Porque minha fala sobre a literatura sempre foi muito pontual, né? Assertiva, sobre o quanto a literatura ela tem política nela, né? Isso que o Miguel falou é muito o que eu penso, né? Como ela aproxima as pessoas, como sempre, independente de quem escreve, ela tem mensagens a falar, como ela reflete nossa realidade ou como ela pode mostrar o mundo que a gente deseja também, imagina. Então, eu espero conseguir falar isso, né, com toda a minha verdade. E também eu estou muito feliz porque eu estou com uma mulher, que é a Carmen Maria Machado, que também tem muito em comum comigo no que ela escreve, né? A gente fala sobre mulheres e mundos em que mulheres estão inseridas, em que elas estão sujeitas a coisas, mas elas também têm suas forças, né? Têm seus protagonismos. Então, eu acho que é por aí. Eu quero inspirar outras mulheres a escrever também, né? Minha carreira é muito isso, que outras mulheres saibam que elas podem escrever e publicar, ainda que seja difícil publicar por grandes editoras, né? Só agora eu estou numa grande editora, eu comecei independente. A gente pode publicar independente também, publicar online, de qualquer forma que seja, porque escrever não é uma coisa que tem patente, escrever é livre, né? Eu acho que é isso que eu quero transmitir. E você, Miguel? Expectativas da Flip. Eu acho que vai ser uma Flip muito bacana, assim, da minha mesa, assim, eu estou junto com a Karina Sansborgo, que é uma escritora venezuelana e fala muito sobre a realidade da Venezuela atual. Então, acho que vai ser um pouco inescapável o teor político, assim, como toda Flip, por conta também do momento que a gente está vivendo como país. Mas eu acho que também isso traz junto uma conversa sobre literatura, sobre escrever ficção a partir da própria vida, a partir desse olhar para o outro que eu estava falando. No caso do meu livro, da Karina, que a gente está na mesa junto, são 2 livros que falam também de luto, né? De um luto, no meu caso, de uma infância que terminou e depois desse pai que morre, e esse personagem vai em busca do pai. E o livro dela também, ela tem um olhar para o país a partir do luto dela, da mãe, assim, da personagem da mãe. Tá certo. Obrigada pela participação. Boa Flip para vocês. Obrigado. Obrigada. Valeu, obrigado por virem aqui. Também vai ter na Flip uma outra obra que a gente traz para vocês agora. Olha, negra, portuguesa, mulher, artista, escritora. Grada Quilombo é uma das maiores vozes do feminismo da atualidade. E ela está no Brasil para participar da Flip e também para uma mostra na Pinacoteca de São Paulo com instalações artísticas que reflete sobre uma das feridas do colonialismo, o preconceito racial. Sou uma artista interdisciplinar. Eu acho que é a melhor definição que eu tenho para mim. O tema com que eu trabalho é o tema da descolonização, o tema do género, o tema de como descolonizar o conhecimento, a história e a narrativa, como criar novas linguagens e novas narrativas. Então nós ocupamos 4 espaços. E essa ideia é muito bonita de o que é que nós fazemos quando um museu, um espaço institucional tem uma história, tem um legado, e como é que nós ocupamos essa instituição de novo no presente. O público entra no museu e passa pelas obras mais antigas que sempre estiveram aqui, que de repente passam a ter um novo significado com as obras presentes. São obras que desmontam um pouco aquela glorificação colonial e desmistificam essa narrativa. Esta instalação que está aqui, a instalação é uma série que se chama Illusions, Ilusões, e que foi criada primeiro, o trabalho foi para a Bienal de São Paulo, a 32ª, em 2016, e que começou com o mito grego de Narciso. A desobediência e a brincadeira que eu queria trazer a esta exposição é exatamente isso, brincar com aquilo que nós pensamos que sabemos e que nós levamos. Já está esclarecido para nós, mas que no fundo, quando nós começamos a descolonizar e a desmontar o conhecimento e aquilo que nós sabemos, nós apercebemos que há relações de poder e de violência e de opressão e fantasias e projeções e identificações que estão lá e que fazem parte desse saber que nós nunca nos apercebemos. E eu acho que isso é a beleza da arte, isso é a beleza de instalar num espaço como um museu, é fazer um trabalho contínuo com o público.
A exposição Desobediências Poéticas fica em cartaz até 30 de setembro na Pinacoteca de São Paulo. Rapidíssimo intervalo. Na volta, a revista Veja traz novas mensagens atribuídas ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a procuradores da Lava Jato. Nações Unidas denunciam execuções extrajudiciais na Venezuela. E foram publicados novos diálogos entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, recebidos pelo site The Intercept. Vão ser publicados pela edição da revista Veja, que circula neste fim de semana. Pois é, esse caldo só está entornando aí, viu? Os diálogos mostram, segundo a revista e o site, que Sérgio Moro orientou os procuradores para incluir prova em denúncia e que ele era contra uma possível delação premiada do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Uma das conversas que teria ocorrido no dia 28 de abril de 2016 mostra, segundo a revista, que Sérgio Moro orientou os procuradores a tornar mais robusta a acusação contra Asvi Skornik, representante de um estaleiro contratado da Petrobras. No diálogo, Deltan Dallagnol conversa com uma procuradora e diz: Laura, no caso do Zi, Moro disse que tem um depósito em favor do Musa e, se for por lapso que não foi incluído, ele disse que vai receber amanhã e dá tempo, só é bom avisar ele. A procuradora responde: vou ver. No dia seguinte, de acordo com a revista, o Ministério Público Federal incluiu um comprovante de depósito de $80 mil feito por Skornik a Eduardo Musa, ex-gerente da Petrobras, e Moro aceitou a denúncia minutos depois, mencionando o documento em sua decisão. Com relação ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a revista mostra um diálogo entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol no dia 5 de junho de 2017. Moro questiona Dallagnol sobre rumores de um acordo de delação do político. Espero que não procedam, diz Moro. Deltan Dallagnol responde: só rumores, não procedem. Cá entre nós, a primeira reunião com o advogado para receber anexos. Nem sabemos o que virá. Estaremos presentes e acompanharemos tudo. Sempre que quiser, vou te colocar a par. Moro responde: agradeço se me manter informado. Sou contra, como sabe. Ainda de acordo com a revista Veja, Sérgio Moro interferia em datas das operações. Numa conversa onde o ex-juiz é tratado pelo apelido de Russo, um procurador conversa com outro colega da Lava Jato e diz: estava lembrando aqui que uma operação tem que sair no máximo até por volta de 13/11, em razão do recesso e do pedido do Russo para que a denúncia não saia na última semana. O colega responde: concordo, PG, uma grande operação por volta desta data seria o ideal, ainda é próximo da proclamação da República. Risos. Segundo a revista, o diálogo trata da operação que prendeu o pecuarista José Carlos Bonlai, amigo do ex-presidente Lula, em 24 de novembro de 2015. O pecuarista foi denunciado em 14 de dezembro, última semana antes do recesso do judiciário, e Moro aceitou a denúncia no dia seguinte. No texto, a reportagem destaca que algumas condenações já foram confirmadas em instâncias superiores. Por isso, diz a revista, fiscalizar o que Moro fez enquanto juiz não significa pôr em risco os avanços contra a corrupção no Brasil, como sugerem as manifestações recentes nas ruas das cidades do país. Ainda segundo a publicação, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol não quiseram receber a reportagem da publicação. Em nota enviada à revista, a assessoria de imprensa do Ministério da Justiça informou que Sérgio Moro não reconhece a autenticidade de supostas mensagens obtidas por meios criminosos que podem ter sido adulteradas total ou parcialmente e que configuram violação de privacidade, e reiterou que o ministro sempre pautou sua atuação pela legalidade. Agora, as notícias internacionais. As Nações Unidas denunciam um número elevado de execuções de opositores pelas forças do governo da Venezuela. E em Roma, o presidente russo se encontra com o Papa e líderes italianos. E na Califórnia, um terremoto causa prejuízos e o Serviço Geológico alerta que outros tremores estão por vir. Um terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter sacudiu o sul da Califórnia, provocando incêndios e danificando construções. O epicentro do tremor foi na cidade de Ridgecrest, no deserto de Mojave, a nordeste de Los Angeles, com efeitos sentidos de Las Vegas até o México. Autoridades afirmaram que não houve mortos, apenas feridos leves. O terremoto foi o maior em 2 décadas na área, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Nas últimas horas, foram registradas algumas réplicas dos tremores e os sismólogos alertam para mais abalos.
presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrou com o Papa Francisco nesta quinta-feira, um dia antes da chegada de líderes católicos da Ucrânia ao Vaticano, para debater a crise de seu país e em meio à especulação de que a visita poderia ser o prelúdio da primeira de um Papa à Rússia. Putin também esteve com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, com quem discutiu a situação dos imigrantes na Líbia e as relações com a Ucrânia. Antes de voltar a Moscou, Putin ainda se encontrou com Silvio Berlusconi, o ex-primeiro-ministro italiano por 4 mandatos e amigo pessoal do ex-agente da KGB. O embaixador do Japão na Colômbia, Kishiro Morishita, disse que seu país dará 4,5 milhões de dólares para que as Nações Unidas ajudem imigrantes que fogem da Venezuela para a Colômbia. O país já recebeu mais de 1.300.000 venezuelanos, além dos 850 mil que fugiram para o Peru e 260 mil para o Equador. A alta comissária para direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, denunciou o número elevado de supostas execuções extrajudiciais por forças de segurança na Venezuela. Bachelet afirmou que as forças de segurança de Nicolás Maduro estão enviando esquadrões da morte para assassinar homens jovens e forjar as cenas para parecer que as vítimas resistiram à prisão. De acordo com a alta comissária, o regime venezuelano tem usado a estratégia de neutralizar, reprimir e incriminar adversários políticos críticos de Maduro. Os números do governo mostraram que essas mortes foram mais de 5.000 no ano passado e mais de 1.500 até maio deste ano. O relatório da ONU afirma que muitas parecem ter sido execuções extrajudiciais. E logo mais no JC1, como era a relação entre 3 ícones do modernismo brasileiro, Tarsila do Amaral e Oswald e Mário de Andrade, numa coleção de cartas apresentadas em São Paulo. A gente volta já. Há 90 anos era desfeita a amizade entre 3 ícones do modernismo brasileiro, o movimento que mudou a forma de fazer arte no país. Pois é, a carta que marca o rompimento faz parte de uma exposição na Casa Mário de Andrade, em São Paulo, que começa nesse sábado e você vai poder conferir aí. Tarcivaldo, bom dia. Cai à tarde. Lá fora, os rumores da urbe magnífica dos bandeirantes se acalma lentamente. As cartas que revelam os bastidores do movimento modernista fazem parte da exposição Tarcivaldo, a maneira como Mário de Andrade chamava o casal Tarsila e Oswald. Oswald e Mário de Andrade, ao lado de outros intelectuais e artistas, organizaram a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal, de 11 a 18 de fevereiro de 1922. Tarsila, que estava em Paris, não chegou a participar, mas se tornou uma expoente do movimento. A pintura Abapuru, que está numa exposição no MASP, é a perfeita tradução do modernismo, que renovou a forma de fazer e mostrar a arte produzida no país. A semana foi o ponto de partida para a criação de uma linguagem própria, nacional, que valoriza a cultura brasileira e rompe com a influência europeia vigente até aquele momento. Aquela linguagem anterior já não mais servia. E era preciso encontrar uma solução própria, brasileira, para dialogar com este tempo novo de transformação, em que as máquinas surgiam, em que as cidades estavam crescendo, não é? E que tudo era mais veloz. O público ainda terá acesso a fotografias e textos do trio, que ajudou a mudar a maneira como retratamos o país nas artes. O fim da amizade está selado nesta carta escrita há 90 anos, em 4 de julho de 1929. Tudo ficou embaçado para nunca mais. É coisa que não se endireita, desgraçadamente para mim. Isso que a gente quer que o público venha até aqui para ver a nossa exposição Tarcivaldo, para tentar descobrir por que motivo o Mário de Andrade rompe com o casal Tarcivaldo, como ele chamava, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. A exposição começa neste sábado e ficará aberta de terça a domingo a partir das 10 horas da manhã. JC1, você sabe, né? Informação, diálogo e arte, coisas fundamentais para a nossa sociedade avançar. Eu já li hoje, mas vou ler mais um, antes de ir embora, um trechinho aqui. Estou inspirado, porque hoje, 5 de julho, o moçambicano escritor Mia Couto faz 64 anos. Gosto muito da poesia dele, vou ler uma aqui para você, ó.
Identidade. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou o grão de rocha, sou o vento que a desgasta. Sou o pólen sem insetos, sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro. No mundo por que luto, nasço. Aproveita que tá friozinho aí, é bom, né? Pega um cobertorzinho e um livro, não se perde nas séries aí das TVs por aí. Fim de semana tá logo aí, né? É isso aí. Tchau, bom final de semana. Até segunda.